Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Ainda retens a tua integridade? Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inteligível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. Ele havia perdido todos os haveres e fazendas. Até os filhos perdera naquela provação madrasta e até hoje peregrina. E já vestido de úlceras, e já trajado de chagas, pôs-se a adorar o Deus Todo-Poderoso. Em sua paciência, tudo sofreu. Tudo haveria de suportar em sua amorosa perseverança. Foi neste momento de insuficiência e aparente abandono que o patriarca se vê constrangido a responder à pergunta mais importante de sua vida. Ainda retens a tua integridade? Jó capítulo 2 e versículo 9. À semelhança de Jó, os ministros de Cristo somos instados a responder a esta mesma pergunta. De nada adiantar-nos-á alinhavar uma resposta politicamente correta. O momento é crítico. Não contempla rodeios nem hipocrisias. Ainda retens a tua integridade? A sua vida pessoal é íntegra? O seu ministério é íntegro? É íntegra a sua mensagem e a sua postura como homem de Deus? É apenas politicamente correta ou reconhecidamente íntegra? Há somente duas respostas possíveis: sim e não. O que passar disto é dissimulação e consumada iniquidade. Uma vida pessoal íntegra. Não podemos dissociar a vida pessoal da ministerial. O êxito desta muito depende da postura daquela. Se a primeira não for eloquente em virtudes, a segunda não convencerá com as palavras. Se a tribuna do íntimo não tiver argumentos, o púlpito ficará sem respostas. Desgraçadamente, muitos são os púlpitos que já não passam de meras plataformas. Pois o mensageiro, ao separar o ministério de sua vida particular, não quis atentar a esta inevitável, porém legítima realidade. Ambos são tópicos do mesmo sermão. Formam um único discurso. Nossa vida privada não é apenas o exórdio da mensagem, é também a sua conclusão. É a peroração que convence, é o apelo respondido. Uma vida conjugal íntegra. Se o pregador não vive bem com a esposa, se não a respeita, se alimenta contatos equívocos com outras mulheres, como poderá conduzir uma cerimônia de casamento? Como poderá dirigir as bodas de prata e de ouro das ovelhas, se as suas não passam de um mero papel, quando deveriam ter a consistência do diamante? Estaríamos nós na mesma condição dos sacerdotes a quem Malaquias censurou? Brada o santo profeta:
O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias capítulo 2 e versículo 14. Se o pregoeiro não ordena os filhos, como poderá aconselhar os adolescentes e os jovens? Seus filhos, pastor, já não veem a igreja como o reino de Deus. Veem-na como se for uma mera capitania hereditária. Por isso, os abusos. Eles lançam mão do tesouro sagrado. Você nada diz. Oprimem os santos. Você não os disciplina. Agem impudentemente. Você não os censura. Logo estarão oferecendo fogo estranho no altar, e você não estará presente para evitar que sejam consumidos pela ira divina. Se o mensageiro burla o fisco e em tudo busca duvidosas vantagens, como poderá ensinar o dízimo? As ovelhas sempre dão a Deus o que é de Deus, mas você nega tanto o que é de Deus quanto o que é de César. Já não se contenta com a porção cotidiana. Se os filhos de Eli roubavam os fiéis com o garfo, desfalca você a igreja de Cristo com o tridente de Satanás. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 13. Se o arauto de Deus vive de ostentação em ostentação, como poderá discorrer sobre a manjedoura? A igreja precisa de pastores, não de reis que, desprezando a singeleza dos lírios, já não se conformam com o próprio campo. Quando censurado, o que você diz? Alega que, como filho de Deus, precisa viver como príncipe. Veja, todavia, como estão as suas ovelhas, e as viúvas que você não quis socorrer, os órfãos que se recusou a amparar, a dor que jamais aliviou. Enquanto você vive como príncipe, suas ovelhas gemem como vassalas de sua descabida ostentação. Se o atalaia menospreza as honras do ministério cristão, como poderá enaltecer a cidadania celeste? O Senhor o chamou para o ministério da palavra, mas você tem obsessão pelo ministério secular. Quer uma cadeira no parlamento e reputa por nada a cátedra doutrinal que em sua igreja está sempre vazia. Pelo amor de Deus, deixe a política aos políticos e zele pelo bem comum das ovelhas que o Senhor lhe confiou. Tenha juízo, homem de Deus. Enfim, se o pregador não prega com a vida terrena, como poderá pregar a vida eterna? O Senhor Jesus pregava a vida com a vida, entregando por nós a própria vida. É por isso que mesmo calado incomodava. E você? Ainda que brade, já não convence. É nuvem sem água, troveja, mas não chove testemunho. Um ministério íntegro. Se a sua vida não é íntegra, como poderá ser íntegro seu ministério? Você não se contentou em ser obreiro, quis logo o título de ministro. Esqueceu-se, porém, de que a essência do ministério cristão é o serviço sacrificial e amoroso que se deve prestar a Deus. E já ministro, o que fez? Ao invés de negociar os talentos, foi fazer negociata das coisas santas. Adulou para subir, mas continua a descer no conceito daquele que tudo vê e tudo sonda. Burlou as normas, desrespeitou o ministério e ignorou as convenções.
E já à frente da igreja, descobriu-se sem o cajado de pastor. Você não foi chamado para o ministério cristão. Administra os bens da igreja, mas jamais pastoreou o rebanho de nosso Senhor. Uma mensagem íntegra. Se a sua vida e ministério não são íntegros, como esperar que a sua mensagem o seja? Você já não assume o púlpito como homem de Deus. Agora, você é homem do povo. Já não lhe interessa o que a igreja necessita receber. Você só fala o que o grupo majoritário e poderoso quer ouvir. Do púlpito você decreta a prosperidade e nunca se viu tanta miséria espiritual em seu redil. De tanta confissão positiva, você já nem parece guia espiritual. É mais guru que pastor. Antes fosse apenas guru, sua condenação seria menor. Menospreza o pecado, dizendo já estarem todas as ovelhas predestinadas à vida eterna. Ilude-as com uma falsa esperança. Enganas com uma teologia que não é nem próspera, nem positiva, mas 2 vezes maldita. Não satisfeito em enganar o rebanho, ainda franqueia o púlpito aos lobos e chacais. Depois, reparte com eles o despojo. Com a sua palavra fácil e azeitada, você tira tudo das ovelhas. Salmo 55 e versículo 21. Mas chegará o dia em que, para o seu desespero, não haverá nem a lã, nem o leite. Haverá apenas a necessidade serôdia. O seu púlpito não é proclamação. É uma peça de marketing. Lembra-se dos não regenerados que você promoveu? Dos impenitentes a quem estendeu a destra da comunhão? Dos poderosos que adulou? Dos corruptos que acolheu como se fossem do Senhor ungidos? O seu marketing foi infalível. O inferno está mais popular do que nunca. O seu rebanho já não sabe a diferença entre o santo e o profano. Mas o Cordeiro de Deus está atento a todas essas coisas e em breve intervirá em sua igreja e em sua vida em particular. E a sua mensagem alternativa? Não tem a agonia do Getsêmani, nem a paixão do Calvário. Mas também não possui a glória da ressurreição, nem a esperança do arrebatamento. Sua mensagem alternativa deixou o rebanho que Deus lhe confiou sem qualquer opção. No púlpito, você se lembra de tudo, menos da integridade da mensagem. Que tal colocar-se na porta do templo e sofrer as afrontas todas de Jeremias? Ou ser incompreendido como Amós? Ou ainda oferecer a vida por libação como o apóstolo Paulo? Nenhum destes pregou uma mensagem alternativa, pois a única alternativa da palavra de Deus é a obediência, é a cruz. Conclusão. Qual a sua postura como homem de Deus? É politicamente correta? A do anjo da igreja de Éfeso também. Mas ele já não tinha o primeiro amor. Também o anjo de Laodiceia tinha uma postura politicamente correta. O Senhor, porém, estava prestes a vomitá-lo. No momento em que Pilatos buscava ser politicamente correto, soltou um homicida e entregou um inocente à morte.
Nossa postura, como homens de Deus, não deve limitar-se ao politicamente correto. Tem de ser reconhecidamente justa e íntegra. Por isso, mais do que nunca, temos de responder a esta pergunta, feita a Jó e a nós também, a mim e a você. Ainda retens a tua integridade? Que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, temos nós agora, nós teus obreiros, de responder a esta gravíssima pergunta. Ainda retens a tua integridade? Queremos responder positivamente a esta pergunta. Sim, com a graça de Deus, ainda somos íntegros. E queremos continuar assim até o arrebatamento da igreja. Por isso, ajuda-nos, fortalece-nos, encaminha-nos na tua palavra, e que a tua graça jamais nos abandone. Porque sem ti nada podemos fazer, nada somos. Portanto, Senhor, que a nossa vida pessoal, ministerial e pública sejam íntegras, e que jamais venhamos a escandalizar o Santo Evangelho, porque tu requeres de todos nós uma vida íntegra em todos os sentidos. E não podemos aqui dissociar a nossa vida particular da ministerial e pública, porque tais dissociações não existem. Tu queres que sejamos íntegros em todas as instâncias de nossa vida. Ajuda-nos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém.